Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e hoje nós vamos falar sobre a etapa de geração de dados. Vamos falar sobre fontes de dados e formatos de dados, beleza? Então fica até o final do vídeo para acompanhar todo o conteúdo. Valeu! Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira etapa do ciclo de vida dos dados, né, que é a geração de dados. Entender o que são fontes de dados e o que são formatos de dados. Antes de começar o vídeo, peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo se estiver gostando, compartilhe com seus amigos. É isso que ajuda o canal a crescer e que ele alcance mais pessoas dentro do YouTube. De graça. Conto com vocês. Bem, a gente está aqui na primeira etapa, né? Como eu mostrei na última aula, a etapa de geração de dados, que é o início, nosso input. Dei alguns exemplos aqui de fontes de dados que são comumente utilizadas. E a gente vai entender como o dado é gerado. Bem, a gente possui dados de forma analógica e dados de forma digital. Bem, os dados analógicos, eles são basicamente os dados que existem desde que o mundo é mundo. Assim, né? Uma conversa está gerando dados ali enquanto está conversando com outra pessoa. Registros em papel, né? O registro manual ali de uma venda, né? De alguma coisa. Você faz todo o manual em um caderno, etc. Isso é tudo dado analógico. A gente vai falar aqui sobre dado digital, que é o que mais é utilizado hoje no mundo, né? Ou seja, você está ali no e-commerce, está ali no sistema, no CRM, ERP, enfim, você está registrando dados e esses dados estão sendo gerados, né? E a partir desses dados gerados, a gente armazena, né, em uma fonte de dados, certo? Que vai ser usado como fonte de dados, em algum local que você vai ser armazenado para você usar como fonte. Bem, dados que podem ser gerados aqui nesse exemplo, né? A gente pode estar gerando dados relacionados ao cliente, nome, e-mail, pedido, né, de produtos, quantidade, dados de pagamento, né? Tem várias coisas ali quando o cliente vai preencher o cadastro dele, vai escolher a venda dele, né, o produto que ele vai comprar e a forma de pagamento, por exemplo. Sensores de IoT instalados numa estufa de plantas, por exemplo, você pode estar deu branco. Que tristeza. Você pode estar gerando dados referente à velocidade do vento, relacionados à temperatura do solo, temperatura do ambiente, enfim, várias coisas, né? E tudo isso você pode estar aqui, ó, temperatura, umidade e tá registrando a data e a hora, né? Acompanhar a data e a hora de cada um desses dias, tirar uma média, né? E ver o acompanhamento, né, da sua estufa de plantas, se está indo bem, se está indo mal, e ver se tem a ver, né, com esses dados que foram gerados, né? Bem, fonte de dados. A fonte de dados é basicamente de onde a gente vai estar extraindo, né, os dados que a gente precisa para estar utilizando na próxima etapa de ingestão. Então, a fonte, ela é basicamente onde os dados ficam armazenados, certo? Então, os dados ficam aqui armazenados nas fontes de dados que são usadas para esse fim. A gente tem como fonte de dados, por exemplo, sistemas de negócio, né? SRM, nós temos ali o SAP HANA, né? Que é bastante utilizado, é bem consolidado no mercado. Sensores de IoT, como deu exemplo agora, mas também temos sensores de IoT relacionados à automação residencial e industrial. Está o tempo todo ali gerando, né? Se você programar para isso. E aí você pode estar armazenando no local para estar utilizando como fonte de dados. Planilhas, né? As pessoas usam bastante, por exemplo, o Excel, né, como fonte de dados. Então, ou outra planilha eletrônica, certo? Mas o Excel realmente é mais utilizado ali como fonte de dados. Lembrando que Excel não é banco de dados, mas sim fonte de dados, né? Nesse caso aqui. Isso que eu estou explicando, não é banco de dados em momento nenhum, tá? Só tô explicando, senão ficou parecendo que eu tô falando assim, não, que nesse caso aqui ele não é banco de dados, mas em outro é. Não, você pode usar como, mas ele não é, enfim. Já falei isso várias vezes, né? As APIs, né? Que é basicamente você se comunicar com a fonte de dados externa para poder estar coletando dados, por exemplo. Né? Você quer coletar dados de geolocalização, de mapas, etc. O Google vai te dar... O API é basicamente o quê? Você ter um catálogo ali do que ele te dá, e geralmente esse catálogo é através de uma documentação que vai te explicar como você vai fazer também essa comunicação entre você e a fonte de dados externa, né? E ele vai te deixar coletar, né? Fazer essa ingestão desses dados que foram gerados e estão armazenados lá na fonte de dados deles, né? Somente o que foi permitido. Então, o API é basicamente isso, né? Você ser capaz de integrar, né? Serviços que integram, né? E fornecem esses dados externos. Então, você é capaz de coletar esses dados
somente do que foi permitido. E os bancos de dados tradicionais, né? E como o MySQL, PostgreSQL Server, tem os NoSQL também, MongoDB, Cassandra, né? Que você pode estar armazenando, você pode estar fazendo essa junção, né? Ou seja, sistema e o banco de dados, né? Para armazenar, mas você também pode estar armazenando coisas, né? Escrevendo scripts, né? Inserindo bancos de dados diretamente dentro do sistema, né? Na verdade, para que você consiga registrar dados de um banco de dados, você já tem que ter lá a modelagem, né? Também é um assunto aí para um próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Mas basicamente as principais fontes de dados que são utilizadas são essas aqui. Bem, formatos de dados. O formato de dado é basicamente como o dado da fonte de dados, ou seja, aquele conjunto, é salvo, é armazenado, ou seja, em que formato ele vai estar saindo, certo? Ou seja, eu tenho um Excel. O Excel é a ferramenta, é a fonte de dados, mas eu posso estar salvando, né? Eu posso estar colocando o formato de saída dele como CSV, como X, como XLS. Então, vamos entender as etapas. Gerei o dado, armazenei o dado e quero salvar esse dado para ele ser consumido de alguma forma por mim ou por outra pessoa, né? Eu vou estar fazendo, eu preciso de um formato de saída, certo? A gente utiliza bastante esse formato de saída, principalmente quando a gente está fazendo essa parte dos dados, onde a gente quer coletar dados de um lugar, né? Das fontes, e armazenar no nosso próprio armazenamento. Então, por exemplo, eu posso coletar dados de uma API e pedir para salvar, né, no formato de saída, no JSON, no Parquet, né? E o Avro e o Parquet, principalmente, são formatos de Big Data, né? Então, eles são mais comprimidos, né? Eles são mais comprimidos que o normal, tem uma diferença muito grande quando você salva um arquivo CSV, X megas, né? E Parquet e Avro é menos X megas. É bem comprimido mesmo. Então, o formato de dado ele está exatamente ligado à forma com que é disponibilizado o arquivo, né? O conjunto de dados, como ele é disponibilizado para ser consumido por você, certo? Vou dar um exemplo. Quando a gente consome os dados ali da base de dados BR, né? Dados gratuitos, esses dados do governo, por exemplo, né? Eles têm o banco de dados deles, certo? E eles extraem esses dados e salvam no formato de saída para que você possa consumir esses dados. Ou eles vão te oferecer a API, mas quando você consumir essa API, você vai ter que salvar também num formato de saída. Vai ser o formato que você for escolher. Então, mesmo que seja de uma forma já intermediária, uma forma intermediária, que intermediária é o quê? O dados BR lá, o dados gov, te fornecer CSV, ou seja, já é uma camada intermediária, você não está consumindo direto do banco de dados deles, né? A fonte já é uma outra fonte, tá? É como se fosse uma fonte secundária, né? É a fonte banco de dados que gera a fonte CSV, tá entendendo? E aí essa fonte pode ser consumida por você, ou você, por exemplo, se eles oferecem a API, você vai consumir direto da fonte banco de dados deles, e aí você vai fazer com que você vai ter que salvar no formato de saída. Vou mostrar aqui para vocês o negócio. Então, trem aqui. Sempre esqueço que não também. Sempre esqueço como é que diminui aqui aí achei. Como é que diminui aqui a tela? Eu vou mostrar um negócio para vocês. E diminui um pouco. Qualquer coisa eu ajeito. Pronto, estamos aqui no portal dos dados abertos, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, tá, vou escolher aqui a API, ó, beleza, API. E a gente tem aqui as fontes, a gente tem aqui os conjuntos de dados, né, igual eu falei para vocês.
Então, se a gente escolher, por exemplo, aqui o conjunto de dados, juntando isso aqui, ó, quando eu passo aqui o mouse, ele já mostra, tá vendo? Ó? Esses aqui são basicamente os formatos, né, que a gente tem de saída, ou ele está indicando como é a fonte de dados que você vai consumir para você fazer a sua própria saída, né? Utilizar seu próprio formato de dados de saída. Então, por exemplo, aqui, ó, Ministério da Fazenda, ele pode fornecer um CSV, certo? Ó, ele pode fornecer um CSV para você fazer o download, ou seja, esse aqui já é um CSV que ele está disponibilizando para a gente usar, entendendo? Mas ele tem, né, o banco de dados dele lá, ele só forneceu isso aqui. E tem o link para API, né? Você entrando aqui, provavelmente vai ter uma documentação, ó, tá vendo? Uma documentação de como você vai fazer essa conexão direta sem precisar do CSV. Tá entendendo? Então, o que é importante entender nesse caminho todo que a gente explicou? Geração de dados, entender como os dados são gerados é importante, né? Entender como os dados são gerados, principalmente para você ver ali qual foi a regra de negócio aplicada, né, naquela geração de dados, entender quais são as fontes de dados e entender que os formatos eles influenciam exatamente em como os dados que você quer armazenar serão salvos, ou seja, eles serão mais comprimidos, né? Eles serão grandes, eles serão estruturados, eles serão semi-estruturados e coisas do tipo. Então, entender que nessa etapa de geração dos dados, nós temos o armazenamento desse dado gerado e o formato que esse dado vai ter de saída para nossa camada de ingestão, tá bom?